Pastor Saulo, pastora Monique, muito obrigado. Privilégio poder servir vocês. Eu costumo dizer que, sabe quando Paulo escreve lá em Filemon, ele diz assim: todas as vezes que eu oro e me lembro de vós, eu dou graças a Deus. Paulo me ensinou um princípio muito importante na vida, que de fato tem sido muito difícil você achar pessoas das quais você possa confiar, se assegurar. Mas Paulo ele deixa claro uma coisa, que é possível na vida você achar alguém que quando você vai orar, você tem motivos para dar graças a Deus por ela existir. Então, Deus sempre põe pessoas na vida da gente, pelas quais a gente ora dando graças a Deus por elas estarem perto de nós. E obrigado, Saulo, pastor Saulo, pela sua vida, pelo seu coração. Eu fico literalmente me sentindo humilhado perto de você, porque você é muito grande. Mas tirando isso, todas as outras coisas são maravilhosas. Você é um cara leve, você é um cara agradável, você é um cara maravilhoso. Obrigado. Eu tenho um presente do céu aqui no Rio. Você e sua casa são um presente para a minha vida. Está convidado a ir na minha casa, passar uns 2, 3 dias, tá bom, né? A Bíblia diz que não demore muito na casa do teu irmão para ele não se cansar de você. Mas estão convidados. Os demais também. Mas assim, agende, tá? Não chega assim de surpresa, porque é difícil. E essa casa linda, aos irmãos que nos recepcionaram, desde o café, aqui a água de coco, não é isso? A água de coco. O irmão lá que fez uma janta ontem maravilhosa. Ontem eu comi paella mineira. Uma janta maravilhosa. Obrigado. Deus abençoe. Multiplique sobre vocês. Mas eu quero saber quem está com fome de Deus aqui hoje. Está com desejo de mais de Deus aqui hoje. Eu trago um abraço da minha casa para vocês, minha esposa, meu filho, nosso filho. Eu sou casado com a mulher mais maravilhosa que eu podia conhecer na vida. Eu costumo dizer que, se você olhar na estética, você vai dizer que eu fui um privilegiado na vida. Deus me deu uma mulher muito bonita. Eu fico muito chateado que eu já fui em uns 3 lugares aí fora e quando eu cheguei, o pastor foi me receber e disse: olha, tu trouxe tua filha? Eu disse: não, pastor, é minha esposa. Quase que eu não prego naquela igreja, só de raiva. Mas a beleza da minha esposa, ela não está na sua estética, embora tenha uma beleza externa. A maior beleza dela está no seu interior. Uma mulher carregada de temor ao Senhor e de uma sabedoria que eu não sei te explicar. É muito bom quando você encontra uma esposa. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola? Com as suas próprias mãos. Sabe o que Salomão está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer 2 coisas. Primeiro, não existe a mulher sábia e a tola. As 2 estão dentro de uma só. Agora, quando essa mulher acorda, ela vai decidir qual dos botões ela aperta. O da sábia ou da tola. E a segunda coisa é que a tola, com as suas próprias mãos, destrói a casa. Ele está tentando dizer o seguinte: se a mulher pudesse entender que se ela acionar o botão da sabedoria dentro da sua casa, ela nunca vai precisar usar as suas mãos. A sabedoria sustenta a casa. Eu sou o que sou, estou onde estou, porque eu tenho uma mulher sábia dentro da minha casa. Só tem um problema de se casar com uma mulher sábia. Os homens me perguntam: o que, pastor?
Qual o problema? É que ela sempre está certa. Eu não acerto uma, irmão. Eu tomo fora toda hora. Mas é muito bom, gente, você encontrar alguém que seja carregada de uma sabedoria do alto. Nós temos um filho que se chama Theo. Jesus é a alegria do nosso coração. Por favor, não vamos ser religiosos agora. Mas o Theo chegou para ser a alegria da nossa casa. Foram anos e anos e anos sofridos e chorados por um diagnóstico da medicina de que eu não podia ser pai. Mas o Senhor veio e fez um milagre em nossa casa, que eu não vou contar ele aqui agora. E hoje a gente pode desfrutar de um grande milagre dentro da nossa própria casa. Eu acordo literalmente todos os dias com um milagre na minha frente. E viajar para mim esses últimos tempos está sendo muito difícil. Eu estou aqui, mas já tô em casa. Porque quando você compreende que o milagre ele não é um benefício apenas, o milagre não é um privilégio apenas, o milagre é uma responsabilidade. Todas as vezes que Jesus fez algum milagre, ele não fez apenas o milagre pelo milagre. Ele fez o milagre para revelar a responsabilidade que ele queria que a gente tivesse pós-milagre. Então nunca busque o milagre pelo milagre. Busque entender qual vai ser a sua responsabilidade após o milagre acontecer. É por isso que tem muita gente pedindo milagre financeiro. O pastor Saulo tentou explicar aqui isso para você. E se você pudesse entender o que ele estava tentando dizer aqui. Tem muita gente orando para Deus mudar a realidade financeira. Deixa eu te explicar uma coisa. O fato de você ser crente não muda nada na sua vida. Porque o que muda não é o fato de eu saber o que eu sei. O que muda é o que eu faço com o que eu sei. É por isso que tem gente que pensa que porque é crente, Deus vai dar dinheiro para ele. Deus não dá dinheiro para crente. Deus dá dinheiro para generoso. Eu sei, você não gostou muito dessa conversa. Por isso que o amém foi assim pingado. Amém aqui, outro aqui, dois ali. Mas se você entender no seu espírito, eu falava hoje pela manhã, Deus quer achar uma razão para dar. E a maior razão para Ele nos dar é um coração generoso. Só que generosidade não é apenas o ato de dar. Generosidade é um padrão de vida. Porque tem gente que até dá, mas ele não dá porque é generoso, ele dá porque quer se livrar do outro. Deixa eu parar aqui, senão eu vou prejudicar a sua cabeça. Pastor, eu estou sendo impulsionado a pregar o que eu preguei de manhã. Tem algum problema? Eu queria pregar outra coisa aqui hoje, eu ia falar sobre a ceia. Mas ali no meu canto, sentei e digo, Senhor, o que é que o Senhor quer? Eu não quero pregar isso. E o Espírito prega, porque tem um povo aqui precisando ouvir sobre isso. Eu queria falar sobre a ceia, sobre a mesa do Senhor. Aqui, escute, não é a mesa do Mevan, aqui é a mesa do Senhor. E se é a mesa do Senhor, os convidados não são meus, não são seus, é dele. Compreende isso? Então olha para quem está do seu lado e diga, você foi convidado a estar nessa mesa hoje. Primeiro livro de Reis 17. Você abre aí, por favor. Obrigado, viu? Achou aí? Você está animado para receber uma palavra, sim ou não? Amém? Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou,
nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos covos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os covos lhes traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Só até aqui. Aperte o cinto e vem caminhar comigo um pouquinho. Antes de eu entrar no cerne da mensagem, do que eu vim falar hoje aqui para você, eu queria te explicar 3 coisas sobre Deus que são extremamente importantes para você entender o que eu li. Vai facilitar um pouco o entendimento. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse sobre Deus, primeiro, que Deus é um Deus de níveis. Deus é um Deus de... O que é isso? Sabe quando a Bíblia diz que Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de eternamente? Aqui Ele está falando que Deus se move por níveis. É por isso que a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e... Quando é que ela é boa? A vontade de Deus, ela é boa. Lembra quando o jovem rico disse para Jesus assim: mestre, tu és bom. Ele disse: não, eu não sou bom. Bom é o Pai que está no céu. Te pergunto, Jesus era bom, sim ou não? Por que ele não aceitou ser chamado de bom? Porque no conceito do reino de Deus, sabe o que é bom? Bom é aquilo que é terminado. Como ele não tinha concluído a sua missão, ele não aceitou ser chamado de bom. Em Gênesis 1 você vai ver dizendo assim: e criou Deus os céus e a terra. Criou Deus a luz, pum, e viu Deus que era. Toda a criação que Deus fez, sempre que ele terminava, ele dizia o quê? E viu Deus que era. Então uma coisa no reino de Deus só é boa quando ela é concluída. Então isso aqui fala de um nível. Só que a vontade de Deus não é só boa, ela é agradável. Mas ela não é só agradável, ela é perfeita. Então isso aqui fala de um Deus que caminha por... Me ajuda? Mais uma vez? É por isso que também está escrito que Jesus é o caminho. Eu estou te chamando para pregar comigo e você está meio aí descansado. Vem comigo. O que aconteceu? O Flamengo perdeu? Não? Botafogo perdeu? Então vamos se animar, irmãos. Vamos lá. Jesus, ele é o caminho. Quando você se encontra com Jesus, você entra no caminho. Só que quando você conhece Jesus, você vai ter que caminhar com ele no caminho. E é no caminho que você encontra o quê? A verdade. Só que é impossível você encontrar a verdade e não achar a vida. Então ele é o caminho porque ele é a porta de entrada que dá acesso a uma caminhada com ele.
Depois que você começa a caminhar com ele, ele vai revelando para a gente as suas verdades. E quando ele revela para a gente as suas verdades, a gente vai achando a sua vida. Porque ele é um Deus de níveis. Lembra de Ezequiel, capítulo 47? Deus leva o profeta a um rio. Sabe quem é aquele rio? Aquele rio é o próprio Deus. E ele está dizendo assim: Ezequiel, entra no rio. Ele entrou ou não entrou? Mas as águas ainda estavam sobre os seus tornozelos. É tipo assim, o rio é Deus, Ezequiel sou eu e você. Então eu e você podemos dizer: eu já estou no rio de Deus. Mas o rio de Deus olha para mim, para você, com águas pelos artelhos, pelos tornozelos, e diz assim: é verdade, você está em mim, mas eu só tenho de você até o teu tornozelo. Aí ele ouve a voz e diz: mede 1000 côvados. Ele mede 1000 côvados, as águas estão dando na cintura. Aí você diz: eu estou no rio de Deus. Mas o rio de Deus diz para mim e para você: é verdade, você está no meu rio, mas eu só tenho de você até a sua cintura. Depois ele diz: mede mais 1000, mais 1000, até que ele não consegue ter pé. Agora o rio de Deus pode dizer assim: agora você está no rio, porque agora você me tem por completo. Porque Deus é um Deus de níveis. Segunda coisa que a gente precisa aprender para entender esse texto é que Deus, ele é um Deus de lugar. Diga lugar. No Antigo Testamento você vai ver muito isso. Sempre Deus mandava o seu povo, ou alguém em específico, mudar de lugar. Sempre que Deus queria fazer uma coisa nova, Deus gerava uma transição de lugar. Porque no Antigo Testamento, Deus se manifestava em lugares. E sempre ele pedia para que houvesse transições. De um lugar, sai daqui, vai para ali, sai daqui, vai para ali. Só que na nova aliança, onde estamos agora, nem sempre quando Deus ele quer se manifestar com mudanças de lugar na nossa vida, não quer dizer que seja necessariamente que haja uma mudança geográfica para nós. Porque para nós essa mudança de lugar, sobre esse Deus que é um Deus de lugar, falam de novos posicionamentos e posturas aqui dentro. São avanços no interior. São crescimentos dentro de nós que nos empurra para algumas mudanças internas. Quem está me entendendo? Porque Deus é um Deus de níveis e Deus também é um Deus de... E para terminar, você vai precisar entender uma coisa sobre Deus. É que vão ter momentos que Deus vai falar com a gente, no indivíduo, e vão ter momentos que Deus vai falar para o coletivo. Eu vou repetir. Vão ter momentos e horas que Deus vai trazer uma direção para o indivíduo, para o singular. E vão ter horas, vão ter momentos que Deus vai falar para o global, para o coletivo. Então a gente precisa estar atento, para a gente não confundir, às vezes Deus está falando comigo, para que eu não possa levar para o coletivo aquilo que Ele está falando para o meu individual, para o meu particular. E às vezes eu preciso estar atento sobre aquilo que Deus está falando, que a gente acha que Deus está falando para o coletivo, quando Deus está falando para a gente. Já aconteceu de você estar numa reunião, fala para mim, está num culto, de repente a palavra que está sendo ministrada, ela é tão diretiva para a sua vida que você acha que você está sozinho no lugar? Já aconteceu com você? De você dizer assim, não, essa palavra é todinha para mim. Já aconteceu? Então prepare teu coração, porque essa palavra, ela vai tocar o teu coração e a tua vida. Deus vai falar para o coletivo hoje, mas Deus vai falar para o indivíduo também hoje. Pois bem, entendendo isso, que eu quero que você compreenda sobre esse texto que a gente acabou de ler, é que o Senhor se apresenta a Elias, o profeta, e diz para ele, olha, fala para Acabe, o rei, que não haverá chuva durante X tempo. Só que essa, embora foi uma palavra direcionada ao profeta Elias, não era uma palavra só para Elias, era uma palavra para o global, era uma palavra para todos.
Porque embora ele foi a instrumentalidade que Deus levantou para falar a palavra para o global, aquela era uma palavra que envolvia de um modo geral a todos. Não haverá chuva. Só que assim, não é simples pensar naquele contexto o fato de não haver chuva. Por quê? Porque naquele contexto, muita coisa dependia da chuva. Então não haver chuva durante 3 anos significaria que não haveria plantação, não haveria cultivo, não haveria trigo, não haveria colheita, não haveria pão. Então o Senhor está dizendo assim, olha, eu vou cerrar os céus para que não haja cultivo, colheita e pão. Mas mesmo Elias recebendo essa palavra para o coletivo, agora Deus dá uma palavra para o indivíduo. E qual é a palavra que ele dá para o indivíduo? Ele diz, retira-te daí e vai para o Querite. Presta atenção. O que é isso, pastor? Isso quer dizer que Deus está tentando construir um caminho com o seu profeta. Deus está querendo construir um caminho com o seu servo. E qual é esse caminho? Primeiro, Deus está querendo tirar ele da multidão, da coletividade, para levá-lo para uma particularidade. Deus está querendo tirar ele da agitação de muitas vozes para um lugar aonde ele ouviria uma única voz. E por que às vezes Deus faz isso? Por que às vezes Deus arranca a gente de lugares e situações aonde a gente está no coletivo e Deus nos leva para um particular? Será Deus tão maldoso que gosta de nos ver na solidão? Não. Isso aqui não tem a ver com solidão. Deus nunca leva ninguém para a solidão. Porque o que Deus está tentando fazer com Elias aqui é levá-lo para um lugar de solitude. Pastor, não é a mesma coisa? Não. Solidão é você se sentir só. Solitude é você aprender a conviver com você mesmo. Pergunta para quem está do seu lado assim, você já aprendeu a conviver com você mesmo? Não. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, cara, eu mesmo não me suporto. Aí eu digo, tá, você não se suporta e eu que tenho que lhe suportar? Escute, enquanto não aprendermos a ser bons ímpares, nós não vamos conseguir viver bem como pares. A maior parte das quebras de relacionamento, sabe onde é que está incutido? Na capacidade que o indivíduo ainda não conseguiu ter ou desenvolver de aprender a conviver consigo mesmo. Ninguém dá bem, aleluia. Então Deus está tentando construir algo com ele assim. Vou te levar para um particular. Porque eu preciso falar com o meu profeta. E onde ele está no meio de muitas vozes, eu não estou conseguindo falar com ele. É assim, ó. Deus não fala na agitação da nossa alma. Às vezes a gente está tipo assim, Senhor, eu não estou conseguindo conectar e eu não estou conseguindo ouvir tua voz. É simples. Deus não fala na agitação da alma. Então o que Deus está esperando? Que acalmemos a nossa alma. Sabe quando Deus disse para Moisés assim, Moisés, sobe ao monte Horebe porque eu quero falar contigo. Aí Moisés foi, pegou Arão e disse assim, ó, fica com o povo. Pegou Moisés e disse, vem comigo, no meio do monte você fica, eu subo até o cume do monte e lá eu vou ouvir o que Deus quer falar comigo.
Aí ele fez, deixou Arão, subiu com Josué, deixou Josué no meio do monte e subiu para o cume do monte. E lá o texto da Bíblia de Êxodo diz assim: e ficando Moisés por 7 dias, Deus não falou com ele. Não, fala sério, como é que Deus me chama para conversar comigo e fica 7 dias em silêncio? É simples. A alma de Moisés estava agitada de quê? De ouvir a reclamação e a murmuração do povo aqui embaixo. Então quando Deus o chama para falar, Deus dá um prazo e um tempo para que a alma de Moisés silencie, para que assente, acalme a agitação interior, para que quando tivesse uma brisa dentro dele, a voz do Senhor viria e falaria com ele. Olha para o teu irmão e te pergunta para ele: já acalmou aí a alma? Ô irmão, não me abandone aqui no microfone não, porque senão eu vou ficar sem voz aqui. Pergunta de novo: já acalmou essa alminha aí? Aleluia. Então Deus chama o seu profeta para ele aprender a ouvir a sua voz na brisa. Elias, saia da caverna porque eu quero falar com você. Elias sai. Passa o terremoto e Deus não estava no terremoto. Passa uma tempestade e Deus não estava na tempestade. Passa uma brisa, Deus estava na brisa. Eu quero declarar sobre a sua vida que aí dentro da sua alma vai ser como uma brisa. E você vai ouvir a voz do Senhor aí dentro. Elias, saia da multidão e vai para um lugar de solitude, porque eu quero falar com você. Eu quero construir algo em você. Entenda uma coisa: você está aqui, mas você precisa dilatar seu entendimento para compreender que Deus está construindo algo com você. Você não é um Zé Ninguém nas coisas de Deus. Você é alguém que Deus quer construir algo. Ah, pastor, mas você não sabe do meu passado. Não é sobre passado. Eu falei isso aqui ontem. Aquele cego, todo mundo, a religião inclusive estava dizendo: ou ele ou os pais pecaram. Jesus chega e diz: não, nem ele nem os pais pecaram. É para que se manifeste a glória de Deus. Deus está dizendo: não, eu não trabalho com o passado. Eu trabalho com daqui para frente. Eu trabalho com o que eu já preparei para ele no futuro. Elias, vai para o Querite. Você sabe o que significa a palavra Querite no hebraico? A palavra Querite quer dizer corte, separação. O que quer dizer Querite? Ou seja, o Querite é o corte de Deus, nos tirando das muitas vozes, para nos levar para ouvir uma única voz. Só que Deus, Deus não só manda ele ir para o Querite. Deus diz claramente o que vai acontecer. Deus diz assim: vai para o Querite, porque eu já ordenei aos corvos que ali te sustentem. Pode te fazer uma pergunta? Deus poderia sustentar Elias aonde ele estava, sim ou não? Precisava ele sair dali? Só que aqui a dinâmica do céu tem provisões que só vão chegar sobre a sua vida se você se locomover do lugar que você está para o lugar que Deus quer que você esteja. Vai porque eu já ordenei aos corvos. Vai porque o quê? Eu sei que vocês são bons alunos de português e não faltaram essa aula. Eu faltei, por isso que eu estou perguntando. O sentido do verbo aqui, já ordenei, está no passado, presente ou futuro? Passado? Tá bom. Então, se está no passado, e depois Deus vai falar com Elias para ele ir para o Querite, antes de Deus conversar com Elias, Deus conversou com quem? Essa é para vocês dois, casal. Eu não te conheço, eu não sei quem vocês são, mas pega no teu espírito. Desde ontem que eu estou doido para falar isso para você. Todo lugar e toda direção que Deus já deu no coração de vocês,
há uma preocupação dentro de vocês sobre como que vai ser. E o Senhor está mandando dizer para vocês assim: eu já falei com os covos sobre vocês. Vão, porque eu já dei ordem para que a provisão não falte para vocês. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus já conversou com os covos sobre você. Covos! Reunião dos covos, ele só sabe balançar a cabeça, né? Olha, tem um profeta meu que eu estou enviando lá para o Querite. Vai lá e sustenta ele de manhã com pão e carne fresca e de tarde com pão e carne fresca. Meu amigo, olha, o Ribeiro com água fresca. De manhã, X-filé, e de tarde, X-filé. Tá ruim, é? Diga, deu fome agora. Vai ter cuscuz hoje? Escuta. Elias vai. Quando Elias chega lá, que acorda, quem está lá? Diga os covos. Trazendo a provisão. À tarde, quem está lá? Os covos na hora certinha, trazendo as provisões. Eu imagino Elias perguntando assim: covos, de onde vocês estão trazendo pão se não tem chuva? Você não está entendendo. Tem coisas que vai acontecer na vida de quem obedece a Deus que o mundo inteiro não vai compreender porque está acontecendo na sua vida. Eu vou te explicar com a minha própria vida. No ano de 2019, eu saí do Nordeste, dentro de um carro, eu e minha esposa. Não tínhamos um filho ainda. Chegamos em Campinas, São Paulo. Não conhecíamos nada e ninguém. Apenas nós e nossos pastores. Não tinha igreja, não tinha nada, era dentro de casa. Ficamos 5 meses sentados numa sala, um olhando para a cara do outro e orando. Senhor, o que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? E nada. De repente nasceu algo embrionário, foi crescendo, bum, explodiu, a gente já não conseguia controlar mais nada. Só que até então, eu estou servindo a um homem, estou servindo a uma pessoa. O meu pastor foi para a Europa ficar 25 dias lá e estourou a pandemia. Quando estourou a pandemia, acabou, parou tudo, exatamente tudo. E eu tinha uma reserva que no meu cálculo ia dar para viver um ano tranquilo. Em 4, 5 meses acabou tudo. Minha esposa olhou para mim e disse assim: como é que vai ser agora? Eu olhei para ela e disse: como é que vai ser agora? Eu fiz igual a Jesus. Jesus nunca respondia o que perguntavam, né? Ele perguntava em cima da pergunta. Eu disse: e agora? Eu disse: eu só sei de uma coisa. Agora a gente vai ver se Deus trouxe a gente para esse lugar ou não. Ela disse: você não está entendendo? Não tem nada na geladeira, não tem carne, não tem nada. Tem alguns ovos ali. Pronto. Ovos fritos de manhã, cozido meio-dia e à noite faz um omelete. Ah, cara, na comida não tem cara mais criativo que eu, não. Acabou os ovos. Eu me lembro como hoje era uma segunda-feira. Eu estava acordando, o telefone toca. Um amigo, que a gente se conhecia em 2017, na cidade de Osasco, ligou para mim e disse: cara, estou sabendo que você está em São Paulo, você não falou nada, tal. Eu disse: cara, foi muito rápido e tal, não deu tempo, eu nem lembrava mais de ligar para ele e tal. Ele disse: então, queria te ver, cara, matar saudade. Queria passar o meu aniversário no sábado aí na sua casa. Minha esposa do meu lado assim, no viva voz, já olhou para mim, ó. Mas no meu espírito tinha uma voz assim: deixa vir. Sabe quando você compreende que Deus está colocando você dentro de um processo? Aí eu disse para ele assim: pode vir. Olhei para minha esposa e disse: se prepara, até sexta-feira você vai ver a provisão chegar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, adivinha? Nada.
Eu olhei para ela assim, já quase que com a barriga fria, gelada. Eu disse, amanhã de manhã, quando a gente abrir a porta, a provisão vai estar na porta de casa. Quem crê? Quem crê assim? Quem tem fé para isso? Eu também. Acordei sábado de manhã, o dia do aniversário, que abri a porta, adivinha o que estava lá? Nada. Quando deu as 9h30 da manhã, 10 horas, chegaram 4 carros na porta da minha casa. O meu amigo, no seu aniversário, trouxe 16 pessoas. Minha esposa já olhou para mim e disse, eu não disse para você? Eu disse, agora não é hora para a gente ter uma desinteligência familiar. Faz 2 garrafas de café, põe no centro da mesa. Colocamos as 2 garrafas de café, eu me lembro como hoje. Eles entraram com a caixinha assim, aquelas que vendem o salgadinho de festa, que é aquelas coxinhas pequenininhas assim, tal, que eu acho que eu sozinho comia aquilo tudo. Eu me lembro que eu abri a Bíblia no meio da mesa. E eu comecei a falar sobre o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Eu fui debruçando, sabe, me debruçando sobre a Bíblia, fui transferindo o que estava dentro de mim. Um chorava aqui, outro caía ali, outro chorava ali, orava por aquele ali. Foi um mover dos céus tão grande. Eu me lembro que a mãe do aniversariante disse assim, gente, já são 4 horas da tarde. O pastor está cansado. Eu disse, meu Deus, já são 4 horas da tarde. Ela disse, pastor, pelo amor de Deus. Eu disse, meu Senhor Jesus, eu não vi a hora passar. Aí o aniversariante se levantou e disse, eita, meu Deus, e o churrasco? Eu disse, qual churrasco, meu filho? Ele disse, não, é que todo mundo se juntou e trouxe carne. Olha quanta carne que tem ali, pastor, naquelas sacolas. Eu não tinha visto. Aí ele disse, não, mas a gente não vai fazer mais churrasco, vai deixar essa carne aí para você agora. Eu disse, meu Deus, os corvos existem nesses dias. Deus, Ele não falha nas suas provisões. Quando eles foram embora, que minha esposa pôs ai, meu Deus, no freezer da geladeira. Aí eu disse, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui foi um sinal dos céus. De Deus dizendo para mim e para você. Que se a gente se mantiver fiel na palavra que Ele disse, nós vamos até ser provados. Mas se a gente ficar firme, carne nunca vai faltar na nossa mesa. Aí, gente, pipocou a pandemia. Aí eu disse, olha, gente, minha casa tá... Gente, eu recebia gente, foram 2 anos de gente dentro da minha casa, se agarrando, se beijando assim, irmãos, ósculo santo, tá? Gente, ninguém foi pro hospital. Ficamos o tempo inteiro, sabe? O que nunca faltou na nossa casa daquele dia pra frente. Nunca tinha faltado, já foi a primeira vez que eu vivi essa experiência. Mas era Deus provando o nosso coração. Nunca faltou carne na nossa casa. Você sabe o que eu comia na pandemia? Você não vai acreditar. Picanha. Não, de vez em quando um ia lá em casa e dizia, olha, eu passei aqui só para deixar essa picanha. Eu disse, Deus, você não é gente mesmo, hein? E aí nisso, depois desse dia, no ano de 2009, eu tinha comprado um computador para a igreja. Mas eu comprei no meu nome. Era para o meu escritório. Eu comprei na loja de um amigo. E aí, quando o computador chegou errado. Aí eu fui lá fazer o estorno da compra. Ele fez o estorno, me deu o papel do estorno, e fiz a compra certa. Passei de novo o cartão. E aí, quando a fatura chegou cobrando o quê? Os 2 computadores. Eu era bem parceiro da juíza da cidade. Eu cheguei para ela e disse, doutora, eu estou com essa situação e o banco e o cartão não quer resolver. Ela disse, deixa comigo. Aí na minha cabeça, não, a juíza vai ser assim, papum. Resolveu. E aí eu ia lá, ia ter um tempo que a gente tinha um projeto com crianças na cidade e ela nos ajudava nesse projeto. Aí, vez por outra, dizia, doutor, e aquele negócio lá, a senhora... Não, pastor, está na minha mesa, eu só vou assinar e já tá certo, você já ganhou aquela causa. 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pandemia comendo no centro. Não tinha dinheiro. Eu recebo a ligação do fórum da cidade que eu pastoreava. Alô?
Não, aqui é fulana, a doutora Rosivan. Já falei o nome da mulher. Vai assim mesmo. Tá vendo? Eu entrego os nomes. Ó, quando você me contar um segredo, não me fala o nome, tá? Ela falou que tem uma situação aqui de uma causa, tal, que tá ganha. O que eu te confesso? Eu não me lembrava mais. Acidente de mim, eu tinha assim, isso pra lá. Paguei o computador, tal, enfim. Aí ela disse, pastor, tem 2 causas aqui suas. Eu disse, 2? Não era uma? Ela disse, mas eu entrei contra o cartão e contra o banco. A administradora do cartão e contra o banco. Eu disse, e aí? Ela disse, tem 18 mil reais aqui para você. Eu disse, a senhora está de brincadeira. Ela disse, não, me dá o número da tua conta que o fórum já vai depositar agora na tua conta. Quando eu olhei, estava lá o valor depositado na minha conta. Todos os dias eu recebia um depósito, eu recebia um Pix, alguém mandava, e eu não sabia que estava mandando aquele dinheiro. Porque quando Deus te leva para o Querite, ali Ele quer revelar para você uma coisa. Eu cuido de você, meu filho. Não, você não pegou no teu espírito. Quando Ele nos leva para o Querite, Ele está querendo dizer para mim e para você, eu sou responsável pela tua vida, não se preocupe, porque não vai te faltar nada. Agora imagine Elias acordava e estava lá a comida. De tarde estava lá a comida. Chegou uma hora que Elias, ele se acostumou com aquilo. E sabe qual que é o perigo da bênção? Diga, a bênção tem um perigo. Sabe qual é o perigo da bênção? É você, por causa da bênção, se agarrar tanto a ela e se esquecer do provedor. Vou repetir. A chave poderosa dos céus não é se apegar à bênção. É você entender que quando Deus dá a bênção, Ele não quer revelar a bênção, Ele quer revelar o provedor. Então não é sobre a bênção, é sobre o provedor. E aí quando Elias está bem acostumado, comendo de manhã e de tarde, sem fazer nada, está lá no texto. O ribeiro, não ouvi. Fala sério. Quando a coisa está boa, parece que Deus faz de propósito, né? Estava tão bom, né? Por que Ele seca ribeiros? Eu sinto que tem pessoas aqui que Deus secou o ribeiro. E você não está entendendo por que Ele secou o ribeiro. Mas você vai estar entendendo por que Deus seca ribeiros. Porque Deus, quando leva a gente para o Querite, para revelar o Deus provedor, Ele não quer que a gente se acostume naquele nível. Eu posso ver Deus chegando para Elias e dizendo assim, Elias, o que você aprendeu aí no Querite? Porque não é sobre o que eu desfruto, é o que eu aprendo. Vou repetir, tá? Não é sobre o que eu desfruto na provisão, é sobre o que eu estou aprendendo com a provisão. Essa é a grande dificuldade de muitos. Quando a provisão e a abundância chega, ele já não aprende mais. O campo de aprendizado da sua vida se fecha. Porque agora ele volta os seus olhos para a provisão. E se esquece do que Deus quer ensinar para a gente na provisão. Eu imagino Deus perguntando assim, Elias, o que você aprendeu no Querite? Eu imagino Elias dizendo assim, eu aprendi que tu és um Deus que cuida da gente. Elias, o que você aprendeu? Eu aprendi que tudo aquilo que era necessário para eu viver nesse lugar, o Senhor trouxe. Mas por que Deus secou o ribeiro? Porque quando Deus percebe que naquele nível que Ele te colocou, você já aprendeu, agora Ele vai precisar criar um caminho para te levar para o próximo next level. Próximo, não ouvi. Próximo, olha para o teu irmão e pergunta, está pronto para o próximo nível? Quando Deus seca o ribeiro,
Qual é o próximo lugar que Deus manda ele? Está aí no texto. Sarepta. Diga Sarepta. Você sabe o que significa a palavra Sarepta no hebraico? Refinar. Primeiro Deus nos leva para uma separação. Agora Deus nos leva para um outro nível para nos... Quem está pronto para ser refinado? Então, por que Deus secou o ribeiro? Porque se Deus não seca o ribeiro, o profeta ia ficar acomodado naquele nível. Então, quando Deus seca, Ele está dizendo, não é para você se acomodar na bênção, é para você entender que tem um próximo nível. Já que você ainda não entendeu que tem um próximo nível, eu seco o ribeiro para te empurrar para o próximo nível. Só que Deus também dá uma ordem. Assim como Ele disse que haveriam covos para sustentar, Ele disse que agora quem é que vai estar lá para sustentar Ele? Uma viúva. Pegue no teu espírito. Entenda isso. Deus está dizendo assim, Elias, próximo nível. O próximo nível, a dinâmica é diferente desse nível que você estava. Como assim, Senhor? É que aqui, nesse nível, eu fui o teu provedor. E no próximo, você vai ter que aprender a ser provedor para alguém. Está pronto para essa conversa agora? Bora lá. Quando Elias chega aqui, encontra aquela viúva. Ele diz assim, me dá água. Ela vai, não, me dá comida. Ela diz, não tem. O que eu tenho é um pouco de azeite com um pouco de farinha. Farei um bolo para mim e para o meu filho. Comeremos. E qual era o padrão mental daquela mulher? Escassez e morte. Era o que rondava a mentalidade dela. Não tem, ou seja, estou em falta, escassez. E vou morrer, morte. Quando ela acordava, que olhava para o filho, que olhava para a despensa, ela pensava, não tem e morreremos. Imagina ela andando, catando graveto, pensando, vou comer e vou morrer, porque não tem. E agora o profeta olha para aquela mulher e diz assim, vai lá e faça primeiro para mim. Não. A mulher viúva, com um filho com fome em casa, o único bocado que ela tinha, o profeta pede para ele. Parece ou não parece injusto? Por muito tempo eu fiquei com raiva de Elias por causa desse texto. Porque eu digo, não é justo. É uma viúva com um garoto em casa e ele diz que o primeiro é dele. Não cola isso. Agora deixa eu te explicar sobre esse nível. Elias, se ele não entendesse esse nível, como muita gente não entende os níveis que Deus leva, você poderia dizer assim, não tem comida? Calma. Eu vou fazer uma oração por você, porque eu já vivi uma experiência com Deus, de um Deus que envia covos. Poderia dizer assim, Deus de Israel, agora há pouco o Senhor proveu para mim comida, de manhã e de tarde, enviando os covos. Deus de Israel, envia para essa pobre viúva os seus covos. Por que ele não fez essa oração? Porque nesse nível, esse tipo de oração não funciona. Tem muita gente que está fazendo orações que não funcionam, por uma simples razão. Deus mudou o nível, mas a tua mente ainda está presa ao nível anterior. Deixa eu te explicar uma coisa sobre nível. Todas as vezes que o nível muda, Deus cria uma exigência dentro de nós. E qual é a exigência? Solta o velho e se apegue ao novo que eu vou fazer. Isaías 43, 17, 18, 19. Ele diz assim, não tens percebido isto? Eis que vos tenho feito uma coisa nova.
Esqueçam das coisas que ficam para trás. Sabe o que aqui Deus está dizendo ali? Ai, meu Deus, coloca aqui. Isaías 43, 17, 18, 19. Enfim, irmãos, é isso que eu acabei de falar. Eis que vos faço uma coisa nova. Conseguiu? Não conseguiu. Não percebeis? Deus está dizendo assim, eu estou fazendo e você não está percebendo. Esqueçam do que ficou para trás. O pessoal da mídia saiu ali da coisa não, né? Ah, não. 18. Aí, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha o próximo. 19. Eis que faço. Não ouvi. Eis que faço. Que está saindo a luz. Porventura, isso aqui é uma pergunta. Vocês não estão percebendo? Pergunta para o teu irmão assim, você já começou a perceber que Deus está fazendo uma coisa nova nesse lugar? Só que tem uma condição para você viver esse novo que Deus está fazendo. Pergunta qual? Esqueça o que para trás fica. É tipo assim, pastor Saulo. Quais coisas que eu preciso esquecer e deixar para trás? Leia o capítulo inteiro em casa. Aqui não, em casa. Sabe do que ele está falando? Ele está falando assim, ó. Os teus pais, quando saíram do Egito, que atravessaram o mar, ele começa a falar das maravilhas que Deus fez. Aí ele diz assim, tá vendo essas maravilhas que Deus fez? Esqueça. Não pegou a senha, né? Vou te dar a senha. Pega o código. Ele está dizendo assim, ó. Te ensinaram a se esquecer das coisas ruins e trágicas, da dor, da traição, da frustração, da decepção. Ter seminário, né, de cura interior, para você se esquecer das coisas maléficas que te fizeram. Isso aí você já aprendeu. Mas sabe o que tem se tornado um empecilho para as pessoas? Não são as coisas ruins que aconteceram. Um grande empecilho nesses dias para muitos de nós, sabe o que é? É você ter a capacidade de ter vivido tantas coisas boas com Deus. E Deus abrindo algo novo para você. E você não consegue romper para o novo, porque você ainda está pegado às coisas boas que Deus fez. São pessoas saudosistas. Elas estão tipo assim, ai, como foi bom aquilo que eu vivi com Deus. E Deus está dizendo assim, vocês não estão percebendo, eu estou fazendo algo novo. Vocês estão esperando que eu faça do mesmo jeito que eu já fiz? Não, eu não vou fazer mais do mesmo jeito. Embora foi bom, foi legal, você gostou, você viveu bem, mas o que eu vou fazer é inédito. Coisa nova aqui não é coisa renovada. E o que é renovar? É fazer novo a partir de algo que já existia. E o que é algo novo? A palavra ali é inédito. Diga, inédito. Deus está dizendo assim, eu estou fazendo algo inédito. E o que é algo inédito? O que é algo inédito, irmão? É algo que ainda não aconteceu. Eu quero fazer algo que você nunca viu. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem. E você está preso ao que eu já fiz lá atrás? Não. Solta as coisas boas de Deus para agarrar as coisas boas de Deus. Diga para o teu irmão, solte as coisas boas de Deus. E entra para viver coisas boas de Deus. Tem oração, Saulo, que não funciona nesse nível. Um dia desse alguém disse para mim, mas a Bíblia não diz para a gente bater, buscar e me achareis, tal. Para dar ênfase ao fato de ela querer buscar algo para ela. Eu disse, é verdade, está escrito. Jesus falou. Agora vamos entender, para quem Jesus falou isso? Para os discípulos que estavam bebês na fé. Aí Jesus, tá bom, olha, bata, abra, busque, vá atrás da bênção, vá atrás do culto da vitória, vá atrás do culto do milagre. Você ainda está crescendo na fé.
Mas quando ele cresce, como Paulo ele diz, embora eu tenha visto o terceiro céu, tenha visto coisas inefáveis, deixa eu falar uma coisa, eu considero todos os conhecimentos que eu tenho, todas as coisas que eu carrego como esterco para alcançar a plenitude do conhecimento de Deus. Chegou a hora que a oração não funciona porque a gente está em um outro nível, querendo funcionar como no nível anterior. Não adianta orar para os calvos vir, porque nesse nível não é Deus sustentando o profeta. Nesse nível é o profeta que já conheceu o Deus da provisão sustentando uma viúva. Como assim, pastor? Estamos diante de uma geração. Irmão, o café esfriou e eu não tomei, né? Que desfeita que eu fiz, né? E se quiser trazer um outro quentinho, agora traga sem açúcar, tá? Meu médico disse que eu não posso tomar açúcar. Dia de semana, né? Hoje é domingo. Escute. Aqui, a dinâmica não é de portas abertas. Aqui é o profeta entrando em um novo ambiente para abrir portas aonde estão trancadas para muitas pessoas. Escute, isso aqui não é sobre carro, não é sobre casa, não é sobre bênção material. Isso aqui é sobre destravar a vida de pessoas que não estão rompendo, porque cadeias da sua mente estão prendendo elas em uma escravidão de escassez e de morte. Estamos diante de uma geração, principalmente adolescentes e alguns jovens, que estão se cortando, que estão se mutilando, que estão fazendo coisas desastrosas consigo mesma. Por quê? Porque tem uma geração aprisionada na sua mente, e o diabo está dizendo para ela: não vale a pena viver, tira a sua vida. É aí que no caos entram os profetas. Para quê? Para dizer para elas: sai dessa prisão e vem ser livre. Escute, profetas do caos, tem muitos por aí dizendo que o vale está cheio de ossos secos. Eu quero saber se tem profeta para dizer: ossos secos, volte à vida. Cadê os profetas aqui? Cadê os profetas nessa noite? Chorabacalaralaba, chorabacalaralabas. Chocalaralaba, chorabacalaralaba. Deixa Deus te tomar aí. Deixa. Choracalaralaba, chorabacalaralabas. Precisamos de profetas para destrancar as prisões na mente de viúvas que estão aprisionadas ao medo, à escassez e à morte. Se prepara, Rio de Janeiro. Se prepara, Campinho. Aqui vão se levantar os profetas. Vão chegar pessoas desamparadas na sua frente, com a mentalidade de morte e escassez. Se prepara, moça, na escola, na sua escola. Muitas garotas vão chegar diante de você com a mente aprisionada, com um ambiente de morte e escassez. Mas na tua boca Deus está colocando uma palavra de provisão. Na tua boca Deus está colocando uma chave para destrancar as prisões. Você que fala em outras línguas, fale em outras línguas agora. Deixa esse ambiente tomar você nesse lugar. Tarabacaçu. No nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias meu Deus! Cadeias quebrar, chorabacalaralabas, chorabacalaralabas. Há poder no nome de Jesus. Há poder
Deus. Nome de Jesus, pra cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar. cadeias quebrar, Sente um pouquinho. cadeias quebrar. Escute. A sensação que eu estava sentindo, Saulo, desde ontem é que tinha um teto de bronze aqui. É como se houvesse uma resistência. Deus está abrindo o céu dessa igreja. Deus está abrindo o céu desse lugar. Prepare a lenha, meu filho, porque vai vir um fogo sobre essa casa que você nunca viu. Agora vocês vão precisar esquecer das coisas que para trás ficaram. Embora muitas coisas foram boas, deixem as coisas que aconteceram que foram boas para vocês viverem o inédito daqui para frente. Chorar, calar, basura. É por isso que é difícil ser profeta, porque você vai ter que falar algumas coisas que vai escandalizar algumas outras. Porque o fato de Elias ter dito, vai lá e faça primeiro para mim, parece injusto. Não é que é injusto, é que esse é o caminho para a gente arrancar pessoas das suas prisões do medo. Porque qual que era o medo daquela mulher? O medo daquela mulher era ficar sem. Esse é o medo de muita gente dentro da igreja. Tem medo, Saulo, de ficar sem. E é nesse lugar que eu e você, como ministro do Senhor, vamos ter que aprender a viver sem o medo de não ter. Sabe por quê? Porque nós já temos aquele que é provedor sobre todas as coisas. Ai, meu Deus. Sabe quando Jesus multiplicou pães e peixes? Eram mais de 5.000 pessoas, fora homens, fora mulheres e crianças. Ele precisou de quantos pães? 5 pães e 2? Escute, o que ele está querendo revelar ali? Ele está querendo revelar ali que é no insuficiente que ele faz uns grandes milagres. É por isso que você não pode ficar com medo de não ter, porque ele é suficiente. Quando ele é a nossa suficiência, olha para o teu irmão e diga, basta ele ser sua suficiência e nada vai te faltar. A mulher foi para casa. Eu imagino o bombardeio que estava na mente daquela mulher. Eu vou ter que crer nos profetas. Ela vai para casa assim, eu tenho que crer nos profetas. Ela chega em casa, o seu filho vê que ela chega com os gravetos, faz o fogo, e o filho está pensando, ela vai fazer o pão para eu comer. E aí ela olha para o filho, eu imagino com os olhos lacrimejando, mas com muita convicção no seu espírito. O primeiro é do profeta. E aí o filho está olhando a mãe fazer o pão, e ela pega um pouquinho de azeite, pega um pouquinho de farinha, mistura, e quando ela está misturando, o filho diz assim, mãe, oi. Não só tinha um bocado de farinha na panela, com outro bocado de azeite na botija, só para fazer um pão. Ela disse, está aqui, meu filho, eu estou fazendo para o profeta. Aí o filho, não, mas você não está entendendo. Olha para a vasilha e olha para a botija, ainda tem farinha e ainda tem azeite. Ela diz, meu filho, eu ouvi a voz do profeta e eu estou em obediência à voz do profeta. Ele disse que não faltaria farinha da panela, nem azeite da botija. Ela fez um pão, fez outro pão. Quando olhou para a farinha, ela não acabava. E o azeite não faltava. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você prefere? Ter muito que um dia falte ou ter pouco que nunca cabe? Não, pergunta para quem está ao seu lado. O que você prefere? Ter muito que um dia acabe ou ter pouco que nunca falte? Esses são os dias que Deus vai precisar levantar homens e mulheres corajosos
que vai olhar para a sua botija, vai ver pouco azeite, vai olhar para a sua vasilha, vai ver pouca farinha, mas nunca vai acabar, nunca vai acabar. Tem uma unção fluindo aqui, gente. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Escute. Eu imagino as vizinhas daquela viúva. Que cheiro de pão. Se prepare, porque os teus vizinhos vão começar a sentir o cheiro de pão na tua casa. A gente não tem o que comer, mas tem um cheiro de pão na casa dessa vizinha viúva. Logo a viúva, logo o improvável, logo aquele que nem acredita mais, vai ter pão na tua casa. Que quem não acreditava em você vai começar a buscar pão em você. Vizinha, pois não? Cheiro de pão é esse? É que o profeta disse que não vai faltar azeite e nem vai acabar a farinha. Volta lá, 2 Reis, capítulo 17, versículo 14. Põe ali. Quando o profeta disse assim: não faltará farinha da tua panela e azeite da tua botija, até que chova. Até que... Não é 1 Reis 17, 14. É o texto do início. 1 Reis 17, 14. Primeiro Reis 17, 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer o quê? Preste atenção. Ele está dizendo o seguinte: vai ter milagre, mas esse milagre tem um prazo. Qual é o prazo? Até que chova. Agora põe capítulo 18, versículo 1. É só dar um pulinho, querido. Aí. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai e apresente-se a Acabe, porque eu darei o quê? Então, se tem chuva, cessou o milagre. Então, se Deus seca o ribeiro, o que ele está querendo dizer para a gente? Próximo nível. E se acaba o milagre, o que Deus está querendo dizer? Próximo nível. Qual é o próximo nível agora? Você está pronto? Ele foi e se apresentou a Acabe. De lá, sabe para onde ele foi? Para o Monte Carmelo. Diga: Carmelo é o próximo nível.
E qual é o nível do Carmelo? É que até aqui, tudo que Deus fez foi preparar o seu homem para o Carmelo. Sabe, Lu, tudo que a sua casa está passando é Deus refinando, porque tem um Carmelo para vocês. Tem um Carmelo esperando vocês. E o que é o Carmelo? O Carmelo não é uma guerra, não é uma luta pela tua casa, não é uma luta pelo teu ministério, não é uma luta pela tua igreja. O Carmelo é uma luta pela conquista do território. Não. Deixa eu declarar sobre essa casa. O Carmelo é o lugar onde Saulo, homens e mulheres que foram chamados por Deus, vão acessar o nível mais alto. Não mais por um ministério pessoal, não mais pelo nome da igreja local, agora é pela conquista do território. Escute, deixa eu declarar sobre o campinho. Talvez hoje os noticiários é que quem governa nesse lugar são outras coisas que não é Deus. Até que profetas de verdade que se submetem aos processos vão até o Carmelo para quê? Vai pegar 12 pedras. Sabe o que são as 12 pedras? As 12 tribos. Ou seja, ali não é uma guerra pessoal. Ali é uma guerra que a gente vai vencer na unidade. É uma guerra que a gente vai vencer na unidade. Ali não é o Mevan, ali não é a Igreja Batista, ali não é a Assembleia de Deus, ali é a Igreja do Cordeiro. E o que é que tem no Carmelo? No Carmelo tem profetas falsos, mas também tem um de verdade. Só que para a gente derrubar o falso, a gente vai ter que ser de verdade. E só tem um jeito, igreja, de ser de verdade. Você vai ter que tirar os altares de Baal, vai ter que tirar a idolatria, vai ter que tirar a bagunça, vai ter que tirar a sujeira, porque vai ter que ter um altar só para Deus. Vai ter que ter um altar só dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem está ocupando teu coração? Qual é o outro ídolo que está aí dentro de você? Enquanto tiver ídolos aí dentro, você não vai ter autoridade para enfrentar Jezabel. Porque quem era a potestade daquele momento? Quem era a potestade do ar daquela época? Era um espírito de manipulação e controle que era dominado e representado por Jezabel. Só homens de autoridade que consertam os altares da vida vão ter autoridade para cortar as ligações de Jezabel sobre a terra. Não, isso aqui é muito alto. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu estou sentindo que aqui já começou a bater um ímpeto de guerra em algumas pessoas nesse lugar. Eu vou parar por aqui porque eu já estou sentindo que já tem uma indignação aí santa dentro de você, dizendo não dá mais para andar nesses níveis, eu quero outros níveis. Quem quer outros níveis fica de pé aí, fica de pé. Chorar, calar, lá, passou. Escute. Eu quero chamar você que já entendeu nessa noite por essa palavra que Deus está te chamando para um nível mais alto. Você se recusou, você se reservou, você se escondeu, você fugiu, eu não sei. Eu quero saber se você tem coragem agora de sair do seu lugar e dizer: eu vou entrar nesse novo nível que Deus tem para mim. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente, quero orar pela sua vida.